Olá, olá. Chegamos na última atividade online, a O05, tá? Bom, essa atividade ela tem como tema os métodos e técnicas de aprendizagem, processo de avaliação, o ensino-aprendizagem e o uso de filme como atividade didática. Então, para esse conteúdo, eu escolhi a gente trabalhar um pouco sobre a questão do uso de filmes dentro da disciplina de história, né? Então, aqui, a sua incumbência, o seu objetivo, o seu trabalho aqui agora é o de fazer a análise do filme A Onda. Esse filme é um filme antigo, é um filme de 2008, mas é um filme que retrata muito a realidade do professor em sala de aula, tá? Principalmente do professor de história, porque ele traz um conteúdo e traz conceitos, né, de como o professor ele consegue influenciar positivamente os seus alunos a se posicionarem, principalmente do ponto de vista social e político. Então, eu achei extremamente interessante. Ele não é um filme que vai trazer uma ele não é um filme que traz grandes conflitos, mas é um filme que tem uma história muito interessante. E eu acredito que você vai gostar. E por que que eu optei para que você faça uma análise de filme? Porque, como eu disse, o uso de filme como uma técnica dentro de processos metodológicos é extremamente interessante para o processo de ensino-aprendizagem, principalmente de alguns conteúdos. Em história, isso é muito rico, né? Agora, utilizar um filme para uma aula não é simplesmente assistir a um filme. Existe toda uma técnica, né, que deve ser pensada, deve ser estruturada dentro desse processo metodológico que foi escolhido, é, que é o filme, a temática, os conteúdos, né? O que pode ser abordado, quais são os conteúdos que foram trabalhados em sala de aula que vão estar sendo observados dentro desse filme, né? Como que o professor ele vai abordar este aluno. Então, existe uma série de critérios que precisam ser respeitados e estabelecidos, tá bom? Então, para isso, você vai ler o material didático, vai assistir ao filme, isso, e o filme, inclusive, ele vai ser, tá inserido dentro do Moodle para você, então você não vai ter problema, tá? E aí é importante que você responda aos questionamentos que foram solicitados aqui para você, como por exemplo, até que ponto chega a dimensão de atuação de um professor no cotidiano de um aluno? Ou seja, até que ponto eu, enquanto professora, posso influenciar você, aluno, você, aluna, no seu cotidiano, né? Nas suas atividades. Como que eu posso fazer uma atividade que vai fazer você pensar algo que você sempre pensou, mas agora sob uma ótica diferente? Então, no filme, isso vai ficar muito forte e você vai conseguir responder. Um outro questionamento: quais são os limites de uma proposta metodológica, né? Existem limites dentro de uma metodologia? Por exemplo, no uso do filme. Quais são as etapas que podem ser ajustadas, dependendo da série, dependendo da idade desse alunado, dependendo da temática que vai ser trabalhada? Tudo isso precisa ser levado em consideração, tá bom? Sobre a palestra do professor Marcos Napolitano. Por quê? Porque em um dos vídeos, uma das questões é que você assista a palestra desse professor falando sobre a importância do uso de filmes para a disciplina de história. Então, ele faz uma palestra muito legal. Assista o vídeo. E aí responda quais os cuidados devem ser é, é, pensados sobre a utilização de um filme em sala de aula, principalmente dentro da disciplina de história, né? Sobre o artigo, qual o papel pedagógico para o uso de um filme? Para tanto, é necessário identificar quais aspectos devem ser analisados para a fase de preparação e ação didática proposta, que foi a de assistir a um filme. Então, qual que é a importância disso? Por que que o professor ele não pode simplesmente chegar na escola e falar: ah, hoje eu não vou dar aula teórica, eu vou dar um filme? Sem conhecer esse filme, sem entender o objetivo do filme, sem entender que critérios ele vai adotar para fazer uma análise com esses alunos sobre essa temática. Que conteúdos que esse professor trabalhou em sala de aula que cabe dentro do filme e o filme cabe dentro dessas temáticas. Então, são pontos importantes, tá? Continuando aqui nos questionamentos. De que forma geral, qual é a contribuição da ação didática proposta que foi a de assistir o filme? Indique de forma efetiva como um professor de história pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem dos alunos ao propor uma metodologia que envolve assistir a um filme. Então,
Discorra sobre esses questionamentos. E, por fim, como deve ser o processo de avaliação em caso de utilizar a análise de um filme em sala de aula. Todos esses questionamentos, eles devem ser respondidos, né, em forma de um texto dissertativo. Então, não esqueça, você vai discorrer esses questionamentos que estão disponíveis lá dentro do box da O05, como se você estivesse montando um texto dissertativo. Então, é importante que você não só responda as questões, faça um texto que tenha coerência, que ao ler a gente tenha prazer em ler, entenda o que você está querendo dizer, tá bom? Então, tome esse cuidado, que isso é muito interessante, certo? Assim que você organizar esse texto, antes de você postar, leia, faça uma correção, veja se tem erros de digitação, se na verdade há uma concordância verbal e gramatical. Então, é importante você, como historiador, começar a se preocupar com isso, tá bom? E aí, ao finalizar, você vai sempre salvar em PDF e postar, ok? Caso de dúvida, vai me contactar ou contactar os professores tutores. Combinado? Bom, chegou até aqui, parabéns. 5 atividades, você conseguiu cumprir e vamos dar um abraço para o sucesso, tá bom? Fica com Deus, tudo de bom, um forte abraço.